Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal Licença Esportes, onde você encontra tudo voltado para a gestão de escola de esportes em geral no Brasil e no mundo. Mais uma vez aqui do meu lado, meu parceiro Luiz Fernando, essa mala sem alça, que não consigo me livrar dele. Quem quiser, por favor, coloca nos comentários, hein? Luiz Fernando, tem emprego aqui para você, para ver se a gente consegue. Não é não, Luizão? Você viu lá na arena que tinha, né? Quando você falou, leva o Luiz, geral levantou a mão. Mas chegou alguma proposta? Nos bastidores. Nos bastidores? A qualquer hora dessa vai revelar. A rescisão vai chegar. Lembrando que o nosso programa, nosso canal só é possível graças ao apoio do nosso sistema Genesis Training, o sistema completo de gestão para a escola de esporte, aonde você quer levar tecnologia para a sua escola esportiva, contrate Genesis Training. E também das lojas do Museu do Flamengo e, assim que inaugurar, também da loja do Museu do Botafogo, aonde você lá encontra produtos exclusivos que só vendem nas lojas do museu. O Museu do Flamengo já está funcionando na Gávea, né? Você pode ir lá conhecer o museu. Saindo do museu, você cai lá na loja com produtos exclusivos da loja. E o do Botafogo teve um aperitivo, né? Antes da inauguração, agora há pouco tempo. Aí fechou agora para terminar as obras e tudo. E em breve vocês também vão ter o Museu do Botafogo. Bom, hoje aqui estou muito feliz de estar recebendo esse cara que é um cara sensacional. A gente já, com certeza, durante esses anos todos de futebol, a gente já se enfrentou algumas vezes, ele do lado, né? Mas hoje ele está aqui também do outro lado, mas com um convidado com um carinho enorme. Queria agradecer a presença de Júnior Lopes aqui hoje. Cara, brigadão por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer e uma honra muito grande estar te recebendo aqui. Obrigado, Sidney. Prazer é meu aí, Sidney, Luiz. Grande abraço, assisto vocês sempre. E a honra é toda minha. Obrigado. Agradecer ao nosso amigo Wilton Matos, né? O Wilton, que tem lá o canal dele lá também, o Só Resenha, e que também ajudou aí pra gente poder estar trazendo o... Tá subindo o sarrafo, hein? Tá. A gente devagarinho, as coisas, né? Os convidados estão... O nível dos convidados está cada vez melhor aqui. Júnior Lopes, como é que você prefere ser chamado? Júnior Lopes. É Júnior Lopes, né? Júnior também, pode ser. A gente sempre começa aqui o canal, como o nosso canal é voltado para esse público de escola esportiva, de pai, alunos, professores que estão iniciando também suas carreiras em escolas de esporte, proprietários de unidade, a gente inicia sempre da mesma maneira. Como o esporte aconteceu e apareceu na sua vida, a primeira lembrança que você tem lá do esporte e como foi essa sua caminhada dentro do futebol? Bom, quando a gente vai num programa, quando é convidado, a gente sempre procura dar uma observada, né? Dar uma estudada, né? No programa que você vai. E eu fiquei muito feliz, né? Já via vocês, já assistia, sempre aparecia na timeline lá. Mas fiquei muito feliz com esse conteúdo de vocês, né? Direcionado mais a essa questão da iniciação, a essa questão da escolinha, né? Porque a gente está acostumado, logicamente, mais a falar do alto rendimento, né? E eu acho que todo mundo tem uma iniciação, né? Logicamente, todo mundo sabe, né? Eu sou filho de uma pessoa que trabalhou no esporte o tempo inteiro, né? Que é o Antônio Lopes e tal. E, assim, ele tinha duas profissões, na verdade, né? De treinador de futebol e de delegado de polícia. E eu me lembro, assim, que eu fui meio traumatizado, né? Ele nunca quis que eu entrasse muito para futebol É e mesmo? tal, E aí eu me lembro que uma vez ele me levou numa delegacia, assim, né? Aí me mostrou, aí, aquela coisa meio rude dele. Né? Aí falou assim... Aquela coisa das antigas, né? Me botou assim na cela da carceragem lá, falou, se tu fizer besteira na vida, tu vai pra aí. E aí eu fiquei meio que traumatizado, eu nunca quis esse lado de polícia, de militarismo, né? Que ele gostava também. E assim, mais esporte sempre gostei, sempre adorei, sempre andei com ele para tudo que foi lado, né? Tenho lembranças de vestiário de 5 anos, 6 anos de idade. Você já com 5, 6 anos já vendo os bastidores. Pelo gosto também, né? Quanto eu não tinha de gosto em uma, eu tinha na outra, né? Então a minha primeira lembrança é essa, e aí depois segui, sempre joguei bola ali até 15, 16 anos, joguei no São Cristóvão e tal. Jogava muito no Tijuca Tênis Clube, que disputava competições também. Você é de que ano, desculpa? 73. Pô, Tijuca Tênis Clube também frequentava demais. Tinha aquelas competições ali do Tijuca. Dente de leite. Meu filho joga até hoje. Tinha um campinho lá em cima e outro lá embaixo. Ainda tem? Eu joguei de 6 até 22 lá, direto. Né? Você eu sou 7'4", eu cheguei... então praticamente igual. Vai, pode falar que ele tá bem mais novo que eu tô acabado. Antes que tu fale, eu já vi que tu já se mexeu, já se coçou aí. Você falou por mim. Né? Bom,
E tinha aquele torneio, tinha sorteio do time que você ia jogar. Isso, Aquilo até hoje, lá era assim, maravilhoso, maravilha, cara. né? É o Maravilhoso. Assim, eu tenho amigos, duas escolas, dois lugares que eu tenho amigos até hoje, né? Faculdade, depois que eu cursei de Sim. Educação Física, que eu tenho amigo até hoje, a gente todo ano faz. E Tijuca Tênis Clube é Pô, aquilo lá... O Dente de Leite lá é chamado de uma indústria de fazer amigos. É muito legal, porque eles incentivam muito. E eu joguei no campo de cima com 6 anos, Isso, eu tinha ainda era terra. E Aí eu me também. lembro que... O de baixo também, na minha ficava época, os dois. O sintético veio, sei lá, uns 10 anos atrás. Mas aí os pequenininhos, 5, 6 anos, eu me lembro que tinha gente que nem jogava, aí ficava catando terrinha do lado e tal, que eram as categorias 5 a 7, 8 a 10, 11 a 13, 14 a 16. Eram as categorias. Aí eu joguei lá. Aí depois, a minha galera foi estourando idade, né? 16, aí criou 17 a 20, criou 21 a 35, foi criando. Cara, e teu filho joga lá? Meu filho joga até hoje, tem 16 anos, joga até hoje. Depois em off eu vou ver contigo se eu consigo fazer uma visita lá. Cara, eu te juro, uma das minhas vontades é rever, entrar lá e ver como tá, né? Não, e o Tijuca, já estamos desviando, mas depois depois eu te volto, depois eu te volto. O Tijuca, ele foi se desenvolvendo, tem 2 caras lá, que são o Serginho e o André, que são tipo os diretores lá do Dente de Leite, né? Legal. Que desenvolveram, o Tijuca hoje tem uma parceria grande com o Sampaio Correia. Sampaio Correia tá na primeira divisão. Legal. Então tem moleques que saem do Tijuca e vão direto pro Sampaio Correia. Porque ela tinha a escolinha do Tijuca, que é a escola normal que você aí jogava. Eles fazem tipo que uma e tinha seleção. Um torneio, fazem tipo uma seleção. Meu filho jogava nessa seleção. E aí sai para jogar campeonatos e tal, Copa Light, várias Copas. E tinha um torneio que o pessoal que não era da escolinha, que era de outro, podia jogar final de semana, né? E aí era sorteio. É o Dente de Leite que se chama. Era muito Até bacana, hoje, é muito cara, bacana. sensacional. O Dente de Leite é de 7-4. Foi a 51ª edição que começou agora. Ano passado fizeram uma festa linda, que foi de 50 anos do Dente de Leite e tal. Foi muito legal. Lá é muito legal. Aí comecei jogando ali e tal. Aí jogava futsal, joguei futsal no Vasco 2 anos e tal. Depois joguei no São Cristóvão mais tarde. Mas assim, sempre quis, né? Ficava aquela de jogador e como tinha uma figura ali do meu pai como treinador e tal, sempre gostei muito desse lado também, né? E aí até que quando eu tinha 16 anos, estava no São Cristóvão, meu pai foi trabalhar em Dubai, em 1988, e aí eu fui com ele. Aí fui com ele e tal. E 88, 89. E aí, ali, quer dizer, aí eu tive que sair do São Cristóvão e tal, me prejudicou um pouquinho, mas eu fui. E ali que eu botei na cabeça, não, em vez de ser jogador, eu quero ser treinador mesmo. E aí eu direcionei bem para treinador e para a faculdade de Educação Física. Aí entrei na faculdade em 92 de Educação Física. Você fez aonde? O FRJ. Aí formei em 95. Fiz um ano de treinador 96, que naquela época não tinha os cursos da CBF, né? Hoje eu tenho licença Pro e tal. Naquela época não existia, então eu fiz mais um ano de treinador de desporto, né? Você escolhia o desporto, ou de basquete, futebol, eu fiz o treinador de futebol. Formei em 96, tinha 22 para 23 anos, eu falei, pô, tô muito novo ainda, eu preciso fazer outra faculdade que vai me ajudar como treinador de futebol. Aí fiquei entre psicologia e fisioterapia, de fazer e tal. Aí acabei fazendo fisioterapia, sou formado em fisioterapia também, aí formei em 2000, mas psicologia também é uma paixão que eu tenho, já faço esses cursos aí, vários, né? Já quis fazer pós, mas não tive oportunidade ainda. Mas um dia ainda vou fazer. E psicologia esportiva, que eu gosto muito. Formei em 2000 em fisioterapia. Mas aí, 92, lá, quando eu entrei na faculdade, o primeiro ano não. 93, né? Que cabe bem aqui a questão do podcast de vocês e da ideia de vocês. 93 eu já comecei a dar aula em escolinhas. No meu segundo ano como aluno, né? Da Faculdade de Educação Física. Eu me lembro que tinha um amigo meu da minha turma, Eric, que jogava muito vôlei e tal, e ele começou a pegar umas escolinhas, tinha 2 condomínios, condomínio Casa Alta, em Botafogo, e um outro ali perto do Colégio Santo Inácio. E aí ele dava aula nesses 2 condomínios, e aí entrou lá e tal, o professor gostava dele, que tinha um professor já formado responsável, né, pelos condomínios, e ele meio que como estagiário. E aí esse professor, que também dava aula no Santo Inácio, na época, ele estava meio doente e tal, aí estava precisando de um professor de futebol. Aí o Eric me indicou na época, aí ele dava as aulas de vôlei, eu dava as aulas de futebol. Às vezes até ele tinha um compromisso, hoje eu nunca fui muito do vôlei, né? Mas aí eu tive que aprender também, dava aula de vôlei às vezes também e tal. Pô, velho, eu já dei aula de... Eu não vou falar não, que eu vou dar... Eu vou dar... Não, antigamente tinha aquele negócio do aeróbico, não sei o que tinha que ficar para um lado, ginástica aeróbica. Você tem perfil. Botava aqueles colantes não botava
tava colando, não. Aí também é demais, mas deu. Ô, Júlio, deu- antes de fazer a pergunta, transmita pro seu pai um abraço do meu primo Felipe Alvim. Ah, que Ele legal. que lançou Tem o Tem uma Felipe. história Eu bem já bacana. contei uma história Eu aqui. trabalhei com o Felipe Alvim. Eu Trabalhou? trabalhei depois no Sub-20, anos depois. O Felipe Doutor- era 7-9. Isso, o Dr. Clóvis Munhoz esteve aqui. Aham. Aí eu contei ele, pô, menino bom, de cidade Aham, boa. E eu é. falei com meu primo que Juiz de sabia. Fora, né? Isso. É. Ele que me levou pro Juiz de Fora. Isso. Quando eu fui trabalhar no Tupi, uma época, ele tinha me mandado carta e tal. Eu comecei a procurar ele, não consegui encontrar ele e tal. Ele que me levou pro Pô, Juiz de mandar Fora. um abração pra ele. Morei com ele 3 anos, enfim. Então transmita pro seu pai, então pra você Aham. também. Ele também tá lá em Juiz de Fora? Graças a Deus. O filho dele tá em Friburgo agora, fazendo Aham. Pô, odonto. ele era um grande cara. Ele é sensacional. Voltando um pouco pro seu início, até reflete nisso dos pais. Seu pai era meio durão, pelo que você fala, né? Que você falou um pouco aqui. Como que era o estudo nessas andanças dele? Você fixou residência no Rio e ele ficava viajando ou você acompanhava? Como que fazia com os estudos para você Aham. conciliar a sua vida também de... Então, eu sou filho único, né? E assim, nós sempre fomos muito colados, eu, meu pai e minha mãe. E ele teve, na verdade, 2 saídas grandes. Em 83 para 85 ele foi para o Kuwait, na época, a seleção do Kuwait. Eu fui, normal. E aí eu fazia, na época, o Colégio Anglo-Americano, eles tinham uma parceria chamada com CIER, C-I-E-R, que era Centro Internacional de Estudos Regulares. E aí o que acontecia? Tinha uns módulos, eles mandavam, eu me lembro até hoje, que era de 1 a 16. De 1 a 4 era o primeiro bimestre, de 5 a 8 segundo bimestre, 9 a 12, 13 a 16. Era provas por bimestre. E aí mandavam os módulos, eu estudava lá no Colégio Americano, né? E ainda fazia, para não perder aqui, fazia pelo CIER esses estudos. Eu estudava e tal, e aí de 6 em 6 meses tinha que vir aqui fazer as provas, né? Aí eu vinha, 6 meses, voltava, fazia as provas e tal, e aí consegui ser aprovado dessa forma. A galera do futebol e tudo, todo mundo fazia isso na época, né? Os filhos, no caso, né? Sim. E aí depois, 83, 85, eu fui da terceira ao quinto ano do ensino, hoje em dia, na minha época era primário, né? Primário. Quinto já era Quinto já era ginásio. ginásio. Agora é ensino fundamental, né? E aí depois aí ele voltou, aí trabalhou no Rio novamente, não teve problema, voltou para Vasco, Fluminense, Flamengo e tal. Aí em 88, ele foi novamente para Dubai, que é essa que eu contei, eu já tinha 15, 16 anos, aí já foi uma fase mais difícil, ele ficou um ano só, porque aí já foi do 8º ano pulando para o científico na época, né? Primeiro ano, era meio assim. Sim. Mas aí como foi um ano só também, fiz pelo CIER. E aí na volta, 89, ele voltou para Portuguesa em São Paulo. Aí era pertinho, não precisava ir, né? Minha mãe que ficava mais se deslocando. Aí foi a primeira vez praticamente. Você estudou no ângulo da Barra? Ângulo de Botafogo. Ah, tá. Aí, em 91, ele veio para o Vasco, era Rio, era tranquilo. Aí, depois, 92, eu entro na faculdade. Aí, depois, quando eu entrei na faculdade, eu já não ia mais com ele, né? Aí não tinha mais jeito. Aí, minha mãe que ficava meio lá, meio cá, né? Meio se desenvolvendo, meio se... Mas, assim, eu estudei 3 anos fora, né? 2 no Kuwait e 1 no Dubai dessa forma. Estudava lá nos colégios americanos e fazia o CIER. E tinha pressão dele para estudar? Minha mãe, lá em casa era o contrário. Meu pai sempre deixou muito com a minha mãe nessa coisa. Porque de viagem e tal, né? Minha mãe que era rigorosa também, ficava em cima. E você falou que ele no início ele não queria muito nessa questão de... Não, então, ele sempre teve muito medo dessa questão de futebol, porque via que era uma coisa incerta, né? Sim. Ele sempre falava isso, principalmente essa questão de jogador, né? Amanhã você quebra uma perna e tal e tal. Então nunca incentivou, mas também nunca deu contra, não. Mas entendeu? quando você decide fazer educação física e trabalhar... Ele é muito neutro, assim, sempre foi muito neutro, nunca foi... Entendi. Eu acho que assim, eu até com meu filho, hoje meu filho tem 16 anos, eu acho que eu até dava mais força pro meu filho do que ele me deu. Ele era muito neutro. Não, faz o que você achar melhor e tal. E meus pais sempre, quando eu fui fazer... Eu me lembro também, quando eu estava no 3º ano, antigamente era diferente, a gente fazia o vestibular, né? Não era Enem. E aí a inscrição tinha que ser feita até o meio do ano. Isso em 91 para 92, né? Eu entrei na faculdade 92. As inscrições 91. Eu me lembro que eu me inscrevi em 3 faculdades para educação física e 3 particulares para... Não, tinha a UF e tinha mais 2 particulares para administração. Aquela coisa de 18 anos, você fica meio na dúvida. E aí a primeira prova era para PUC de administração. Eu faço aniversário 22 de novembro. A prova era 23 de novembro. Era a primeira das provas do vestibular. Era sábado, 8 horas da manhã, tinha que estar lá. Eu morava em Ipanema, porque era pertinho e tal. E aí o pessoal foi lá para casa, amigo, família e tal, na sexta-feira à noite e tal. Foi uma sexta-feira, 22 de novembro, a prova era dia 23. O pessoal saiu lá de casa, meio que a gente quase que expulsou 1 hora da manhã e tal, assim. Convidado chato que nem o Luiz. Vai embora, cara, já deu. Aí eu fui botar o despertador, assim,
Aí eu pensei, era prova de administração, né? Aí eu pensei, era UF administração, eu ia fazer UF, Cândido Mendes, eram 3 de administração, não me lembro a outra agora. E as 3 de educação física, Gama Filho, UFRJ e UERJ. Aí eu ia fazer a primeira prova e tal, aí eu pensei assim, eu falei, porque eu tinha que me inscrever no meio do ano, ali já tinham passado 4, 5 meses, né? Falei, não é administração que eu quero educação física. Aí virei, levantei, me lembro disso até hoje. Aí fui no quarto dos meus pais fazer, eu não vou fazer a prova amanhã não, de administração, só vou fazer as 3 de educação física. Aí eles me olharam assim, tem certeza e tal e tal. Eu falei, tem, eu só quero educação. Então tá bom, sua cabeça você já tem 17, 18 anos, você que sabe e tal. Legal. Aí nem fui fazer a prova, me lembro disso. Aproveitou, descansou. Mas já é uma coisa que já estava na cabeça, né? Mas aí foi Aí fiz as 3, graças a Deus passei nas 3, optei pela FRJ e fui. Voltando para o convite que você teve, e isso também é bacana, assim, porque eu comecei a dar aula em escolinha de futebol com 16 anos. Vicente Figueiredo, Vicentinho, Sim. dava aula lá no Canaveral, eu jogava na Barra lá no Canaveral e... Eu joguei contra o Canaveral, Tijuca e Canaveral tinha uma rivalidade. Tinha naquele campeonato que tinha na... Oh, meu Deus, era Copa da Amizade. Copa Pelé, Copa da Amizade. Copa Pelé, joguei Copa da Amizade, Canaveral e Tijuca tinha rivalidade. Tinha. E Mas que a gente já se bateu e nem sabe. Quando era 7-3, 7-4, com certeza. E aí, o Vicente, quando eu fiz 16 anos, o outro professor saiu, e ele falou, pô, tu não quer me ajudar aqui a dar aula pra turma de 10, não? Acho que o Vicente já tinha visto alguma coisa, assim. Eu era capitão do time e tudo. Aí ele falou, pô, então não tinha outra opção mesmo? Falou, vou chamar esse cara aí mesmo. É mais provável. É mais provável. E eu morava ali perto, então eu ia dar aula pra turma de 10 anos. E assim, simplesmente ele falou, vem, tá aqui as bolas, tá aqui o colete, tá aqui o apito. Era bem assim, eu também. E vai. E assim, como é que Aí a única coisa, tinha poucos livros na época de treinamento, de metodologia, e era assim, o que eu vou fazer? Você repetia aquilo que você fazia nas aulas. Com você também foi assim? Então, foi. É o que eu te falei. Eu comecei a dar aula... Porque Malbento também tinha lá o alto rendimento, um acesso ao alto rendimento que eu não tive no início. Eu sempre observei muito, né, esse alto rendimento, sempre participei muito. Assim, como eu te falei, eu estava no 3º período de educação física, 931. E aí dei nesses dois condomínios, que era o condomínio Casa Alta, que era um grandão ali em Botafogo, e do outro condomínio. E aí, mais ou menos isso também. Se vira, e o cara que me indicou que era professor de vôlei, ele não tinha nenhuma noção de futebol, ele era só vôlei mesmo. Então, mas é aquilo, a gente fica preocupado, mas aí parece que a gente estuda mais. Mas como que estuda? É isso que assim, você teve a experiência de trazer um pouco do campo do seu pai, a sua também no dia a dia. E ele não teve tanta essa experiência do campo. Se adapta, dependendo da qualidade, da quantidade de alunos, enfim. Você lembra como que era o seu dia a dia de metodologia, formatação de treino, periodização, enfim? Você lembra? Ainda não tinha muita coisa na cabeça da periodização. Então, mas como que era? Era mais pegar livro. Meu pai sempre teve muito livro, né? Mas assim, mal ou bem era uma diferença, porque eu era muito acostumado no campo, né? E aí eu era uma escolinha de salão. Quer dizer, que tinha, mal ou bem, tinha uma diferençazinha ali já, né? E aí você vai pegando. E aí quando você dá da faculdade, antigamente tinha as bibliotecas, né? Hoje em dia com a internet é mole, né? Antigamente a gente ia para a biblioteka ali em frente à Central do Brasil, eu me lembro, pegava livros, né? Se baseava muito nessas questões, né? Conversava com um, conversava com o outro, de repente uns mais... Eu me lembro de conversar com os caras mais experientes, que já eram de 7º, 8º período e tal, de te dar uma dica, outra, né? Meu pai tinha muita coisa catalogada, ele sempre teve isso, né? Aí ficou realmente mais fácil para mim. E aí, acrescentando uma outra situação também, né? Aí, nesse primeiro ano já, eu me lembro que tinha esse professor responsável, que estava doente e tal, mas aí ele voltou. E aí ele tinha outras escolinhas também, meio que como vocês, ele tinha várias escolinhas de condomínios e tal, então ele gostou de mim, me deu moral, me deixou ali e foi dar em outras. E eu me lembro que no fim do ano, isso era início de ano, de 93, talvez março, abril ali. No fim do ano, eu me lembro, ele dava aula no Colégio Santo Inácio. E aí, ele era rígido também e tal, e aí ele deixou uns 3, 4 moleques lá em recuperação. E antigamente, educação física, ninguém deixava em recuperação, né? Mas ele deixou. Eu fui uma vez em recuperação. De educação física? Mas a professora... Eu tive um problema. Sempre é professor. E aí ele deixou uns 3 ou 4 moleques, e aí foi essa coisa do se vira, né? Ali foi, eu me lembro, a minha primeira grande dificuldade. As primeiras aulas eu até me dei bem, então.
Mas ali eu me lembro que foi a primeira grande dificuldade, porque os caras eram praticamente da minha idade, que era de segundo, terceiro ano, quer dizer, eram 3, 4 anos mais novos que eu tinha 20, eu entrei com 19, 18, tinha 19 anos, e os caras com 17, vamos dizer assim. E aqueles caras com uma má vontade danada, né? Porque, pô, o professor me deixou em recuperação de educação física e tal e tal. Aí foi legal, eu dei 2 anos seguidos lá, aí no outro ano eu gostei, eu falei, não, deixa de recuperação comigo. E aí é aquela coisa, você já começa a levar os caras na conversa, já começa a exercer outras situações, né? Que entra essa parapsicologia que o alto rendimento, então, também te ajuda depois. Para criança Isso também, é mas ajuda muito legal depois. Que eu tenho também. E você acompanhava a base na época? Sim, sim. E como que você vê essa transformação hoje? Por exemplo, a gente fala dos nossos 3 clubes, a gente tem uma metodologia pronta, o clube passa para a gente, faz as adaptações devido ao nível dos alunos, né? Enfim, não é alto rendimento, mas tem adaptações. E a gente tem lá mais de 300 exercícios em 3D que eles podem escolher de acordo com a periodização, enfim. Como que você vê essa evolução da metodologia, ainda mais que você já tem todas as licenças da CBF, que preza muito sobre isso? Não, então, em 95, no meu ano de formatura, né, meu 4º ano de educação física, a minha, na época, monografia, que hoje se chama TCA, né? Minha monografia, na época, eu me lembro que eu fiz a importância do investimento no futebol de base, no departamento de futebol amador, uma coisa dessa. Bacana. E o meu orientador, na época, você vai lembrar, foi o professor Humberto Reis, lá do trabalhei Botafogo com também. ele também. Trabalhei com ele no Fluminense e no Botafogo. Isso, cara que eu gosto muito também. E aí, 95, ele me orientou já dessa forma, foi muito legal. Aí eu fui em vários clubes, eu me lembro que eu fui nos 4 grandes, né, para entrevistar e tal, foi muito legal. Eu tenho essa monografia até hoje. E fui em 4 pequenos, no Olaria, no São Cristóvão, no Bom Sucesso e no Campo Grande. Esses 4 campos. A minha monografia foi baseada em 8 equipes, 4 grandes e 4 pequenos. E aí eu comecei essa coisa de visualizar mais o departamento de base e tal, olhar. É bem diferente, né, do dia de hoje, né? Não se tinha essa ideia de investir, até em nível de investimento, não se tinha essa ideia. Eu me lembro que eu acho que eu botei um valor lá, tipo, não sei se foi 500 mil na época, eu não me lembro, mas tinha um valor também, né? Tipo assim, a ideia da monografia queria era o custar seguinte, isso? exato, quanto que você deveria investir a mais para você ter um retorno melhor? Que muita gente não dava valor a isso. Hoje em dia já se dá muito mais, né? Isso nós estamos falando em 95, 2005, 15, 25, 30 anos atrás. E aí, quer dizer, mas eu não entrei muito nessa coisa de treinamento, entendeu? Foi uma coisa mais estrutural nessa monografia, de quanto você devia investir em nutrição, e não direcionei muito para a questão dos treinamentos. Conversando no carro, né? Vindo pra eu ia falar isso agora, eu me lembro de entrevistar nutricionistas, psicólogos, assistente social. Né? Ele me perguntou, a gente estava indo para pegar ou vindo para cá? Foi hoje vindo para cá. Aí ele falou assim, na tua época lá no Botafogo, quando você foi gerente lá da base do Botafogo, tinha departamento de scout, né? De captação. Isso. Eu falei que não, que não tinha, porque assim... Talvez com outros nomes, né? Mas não tinha um departamento. Não, você não tinha aquela coisa do olheiro, né? Tinha um olheiro, mas você não tinha. Hoje, por exemplo, os clubes têm um funcionário aqui no Rio que roda o Rio. Sim. Por exemplo, o Atlético tem um júnior aqui que estava no Flamengo, o Atlético Mineiro hoje tem um júnior que roda todo o Rio de Janeiro. O Botafogo aqui tem um lá em Minas, em São Paulo. Sim. Naquela época não tinha. E a gente é que via os treinadores que vinham dos times menores. Não tinha o Campeonato Brasileiro, não tinha a Copa do Brasil, você não enfrentava nem os grandes. Você ia enfrentar os grandes naquele torneio que tinha no Rio Grande do Sul no final do ano, na Taça São Paulo, Taça BH. Tinha a Copa Santiago Juvenil. Isso. Taça BH já era mais famosa. Tinha a Taça BH. Então, assim, era esses torneios curtos que você enfrentava, né? E às vezes você fazia amistosos, né, contra equipes pequenas e pegava jogador. Né? O cara que se e aí, em cima disso que eu lembrei dessa conversa, tem uma história que você indica um jogador pro profissional pro teu pai estava precisando de um jogador, não lembro quem era o jogador, foi o Felipe, eu ia falar um lateral, é o Felipe mesmo. Para você ver como não tinha, né? Então, até nessa história do Felipe, que eu sempre conto muito, porque é um caso marcante, né? Eu trabalhava no Botafogo, eu comecei no Botafogo, aí já 96, né? Meu primeiro, até por causa do professor Humberto também, e por causa do professor Carlinhos, na época era o treinador, que eu jogava pelada com ele. Eu pedi na cara grande lá, posso fazer um estágio e tal, ele deixou. E até para você ver como ninguém conhecia ninguém e tal. A gente foi pro jogo, foi um Vasco Botafogo, uma preliminar, a gente foi pro jogo, né, achando que ia jogar o Bill, que era o titular do Sub-20 na época, não era o Felipe. E aí quando a gente viu o Felipe, ninguém conhecia. Assim, as pessoas, assim, quem é esse? Não tinha a globalização de hoje, né, que todo mundo conhece.
justamente por esse excesso de torneios, né? Que Sim. logicamente fizeram muito bem Não, e as transmissões, país. a Exato, mídia, a internet, exato, enfim. Na é. época eu não sabia. Aí Hoje, você viu o Felipe jogando contra você eu e seu tava no pai. Botafogo e ele no Vasco. Não, isso foi em maio de 96. Foi legal porque foi meu primeiro jogo no Maracanã, né? Trabalhando, eu era Sim. auxiliar. E aí tinha toda aquela expectativa. Quem era o estrear no treinador Maracanã do e tal. Sub-20 do O Botafogo? Botafogo era o Carlinhos. Carlinhos? Carlinhos que depois foi pro Flamengo, Ah, que tá, tem a história tá. dele com o Adriano, que ele Tá, bota o Adriano tá, de tá. lateral esquerdo para Sei quem é. centroavante e tal. Eu jogava pelado com ele, ele me levou para lá. E o professor Humberto era o Era diretor o diretor da base. base na época. Ele me levou e aí o Humberto deu autorização. E aí, tava falando do Felipe. 96. Preliminar. E tal, era o Carlinhos, e aí a gente. Mas eu tava indo para outro ponto. Não, que você outra viu direção. o Felipe O nesse Felipe. jogo, que é o primeiro Em jogo teu no 96. Maracanã. É que você foi no Mas aí você me Maracanã. perguntou do- O seu pai, como que se indica do seu É, pai? como é que você passou? Aí isso foi maio de 96, e o meu pai estava no Cerro Porteño, como treinador nessa época. E aí eu guardei, e por acaso, nesse dia, Felipe jogou se muito. destacou muito, eu falei para ele nesse dia, pô, eu vi hoje um lateral e tal, mas aí eu falei, pô, meu nome é Felipe e tal. Aí isso foi maio de 96, aí dali o meu pai foi para o Paraná Clube ainda, que os estaduais eram grandes, né, acabavam em junho, julho e tal. E foi campeão no Paraná Clube, aí em outubro o Vasco pega meu pai para ser o treinador. E aí o primeiro jogo, a estreia dele, o Cássio machuca, que era o titular. Sim. Era um jogador muito explosão e tal. Aí ele vai dar um pique assim, 40 no segundo tempo, história posterior. Isso numa terça-feira. Esse jogo foi numa terça-feira, foi por uma Copa Comebol, que é a sul-americana de hoje. Aí no domingo tinha um Vasco e Botafogo. E eu trabalhava no Botafogo até, por acaso. Aí na quarta, esse jogo foi terça, o Cássio estourou, tinha o jogo domingo. Na quarta, ele faz um coletivo para ver quem ia botar no lugar do Cássio. Aí ele, aquela coisa do coletivo com o pessoal que não jogou e tal, dia seguinte de jogo. Aí ele bota num time o reserva do Cássio, que era um menino que tinha vindo de Minas, do América Mineiro, chamado Vitor, e bota no time reserva o Bill, que era o titular do Sub-20, que já tinha jogado várias vezes do profissional. Aí isso foi uma quarta-feira para jogo domingo. Aí eu era solteiro ainda, à noite. Ele chega para mim, eu me lembro bem, a gente vendo televisão assim, aí fala assim para mim: eu fiz um coletivo hoje praticamente só para ver quem que eu boto no lugar do Cássio, se eu boto o Vitor ou se eu boto o Bill. Pô, não gostei de nenhum dos dois me agradou, tô numa dúvida danada. Aí que eu tive insight daquilo, porque ele tinha assumido o Vasco e tal, passaram 6 meses, eu nem tinha me tocado. Aí quando lateral esquerdo e tal, eu falei, porra, rapaz, o senhor lembra há 6 meses atrás? O departamento de captação de scout. Eu falei, o senhor lembra 6 meses atrás, que quando eu estreiei lá o Vasco Botafogo, que eu lhe falei de um tal de Felipe e tal, aí ele, lembro e tal. Falei, pô, procura saber desse cara lá e tal. E foi assim. Aí na quinta, não conseguiu localizar o Felipe ainda e tal, aquela coisa de... Aí o Felipe só foi treinar na sexta para jogar domingo. Aí botou ele... Que ainda tinha isso, não tinha celular. Aí tu liga pra casa, cadê ele? Aí na sexta o Felipe se apresentou. E aí, naquela época, né, todo mundo fazia o apronto, chamado apronto, lembra? Aí normalmente eram 2 tempos de 30, um coletivo e tal. Aí ele no primeiro tempo do coletivo botou o Vitor de titular e botou o Felipe no reserva, para ver. O Felipe foi bem pra caramba. Aí no segundo tempo do coletivo ele já inverteu, já meteu o Felipe de cara, ele foi bem pra caramba. No domingo meteu ele de cara, nunca mais saiu do time. Foi assim. Ele era reserva do Sub-20. Isso é legal até. O Felipe sempre conta essa história, né? Isso é legal pra galera, né? Os jovens e tal. Eu falava, o meu filho ano passado tava jogando no Audax aqui, Sub-15 também. E pro garoto não desistir nunca, né? Pra ter sempre aquela persistência. Eu já do meu primo do Felipe Alvim, não sei se você sabe da história. O Felipe era reserva no Juniores, na época, de Sub-20. Aí teve um jogo Vasco e aquele time lá de Petrópolis, Serrano. Sim. O lateral não ia jogar, não sei se era o Maricá na época, eu sei que não jogou, o Felipe jogou. Foi cara de 5, 6, o Felipe arrebentou com o jogo. No Sub-20. No Sub-20. Aí o seu pai puxou o Felipe, porque ele estava na arquibancada assistindo, em 97. Aí puxou o Felipe, ele começou a treinar. Sim. Quando vê, machuca o César Prates, não lembro se era o César Prates. Ele estreia contra o Inter fazendo gol, eu lembro. Exato. E ele foi para aquele 6-0 do Nelson João, que o Edmundo faz os 6 gols, ele estava no banco, seu pai não colocou, só podia 6 no banco, mais o goleiro. Foi pro Grêmio no Sul, foi pro Atlético, aí contra o Inter, 1-1, gol do Odivão, bicho pegando. Ele faz o gol da vitória. Coloca 2-1. No outro dia era Felipe Edmundo, meu herói. Exato. Futebol assim, quando você mesmo espera a oportunidade. E aí entra numa situação que a gente fala muito aqui, e é bom a gente entrar, e você já deve ter vivido muito isso,
principalmente no alto rendimento, que existe uma dificuldade dos atletas entenderem, tanto de escola de futebol quanto de alto rendimento, que você tem que estar preparado para a oportunidade. Sim. A gente fala no futebol, né, Não. que o jogador ele quer a oportunidade para se preparar. Exato. Ele não quer estar preparado para a oportunidade, Perfeito. porque às vezes é muito chato Ah. e pode ser desmotivador você ficar 6 meses, 7 meses só treinando, indo para o banco sem jogar. Mas se você não se preparar, quando a oportunidade aparecer aí, o Felipe, o Às vezes Alvin, aparece 5 minutos só e você tem que dar conta. como é que você vê Exatamente. isso? Você deve ter visto isso. Aqui foram só 2 histórias, mas você sente isso também um pouco? Muito, muito. E assim, até fazendo um paralelo, né? Ano passado foi muito legal para mim, agora 2024. Essa questão do meu filho jogou no Audax Sub-15. Eu pude ver o outro lado, entendeu? Porque eu sempre fui o lado da comissão Da comissão técnica. Aqui agora eu estava como pai vendo o lado dos atletas ali de jogador. 15 anos, de 14, exatamente isso que você falou. Muitos desistem, né? Vence muito o atleta persistente, É resiliente, isso que aí. acredita sempre, né? Que às vezes você está num elenco ali de sub-15 com 40 atletas, 50 atletas, o cara vai treinar 5 minutos, vai treinar 10 e aí entra desmotivado e tal, e não pode existir isso, não pode existir para a gama, né, de jogadores ali dessa idade e tal. Só que o que acontece? Nós de futebol, a gente que já está há um tempo, a gente já viu isso acontecer várias vezes. E a gente tem na cabeça que aquilo ali realmente é uma realidade. Só que o garoto de 15 anos acha que você está falando só para motivar ele, mas é uma realidade, não é só para motivar. É realmente uma E o coisa seu que filho tem acontece experiência em todo dia. casa, né? É. Mas também é aquela coisa de ficar na reserva, ficar chateado e tal. E como mas que é o não pai pode Júnior, acontecer. ao invés do treinador Júnior nessa situação, quando vê Então, o foi filho? muito legal. Eu me vi isso pela primeira vez ano passado. Meu filho jogou o ano inteiro no Audax, tal, acabou o ano, ele acabou não continuando por opção dele e tal. É aquela coisa de você ter que ter essa persistência, de você ter que ter... E a gente costuma um pouquinho falar, eu acho, hoje em dia já está menos até, né? Mas muito aquela coisa de vence normalmente o cara que tem a necessidade, Tem fome, realmente. né? A gente Aquela fala que da tem que ter geladeira fome, cheia, né? né? Tem que ter fome. E o cara às vezes não está disposto a passar por Eu isso. falo a mesma coisa. Eu, de falar como pro pai, Lucas, meu o que filho. aconteceu? Ele treinava, eu moro no Leblon e tal, ele treinava lá em Jacarepaguá, no Mato Alto. E aí eu fui 3, 4 dias com ele, peguei ônibus e tal, fui, vai ser desse jeito. Aprende, não sei o que e tal. Depois eu deixei ele, falei, agora tu se vira. Bacana. E ele ia todo dia, era 1h30 de ônibus para lá, 1h30 de ônibus para cá. Ele estuda num colégio forte, né, ali no Leblon, que é o Santo Agostinho e tal. E a gente foi vendo que um estava atrapalhando o outro, o colégio ou o futebol e tal. E aí no fim do ano eu fui falando isso para ele, eu fui falando, cara, já no meio do ano eu já tinha falado para ele. Aí ele falou, não, pai, tá dando para tocar, vamos indo e tal. Só que chega um momento que ou você vai para um colégio, vamos dizer assim, mais fraco, né, que dê para direcionar e você fazer os dois, ou então você sai E ele, como estuda no colégio desde o primeiro ano e tal, falou, não, pai, tá puxado eu ir voltar todo dia 1h30 de ônibus e tal, e eu não quero sair do meu colégio, eu adoro o meu colégio. E aquela coisa, os amiguinhos, namorar, essa fase de 15, 16 anos, começa a namoradinha e Zona tal. de conforto, né? Exato. E outra coisa, as pessoas às vezes falam mal do Neymar, do Adriano, do Ronaldinho. Outro dia fizeram um estudo aí que eu já falo disso há muito tempo, né? De como os jogadores brasileiros estão cada vez com uma idade menor saindo do auge. Sim. Né? E realmente a pressão é muito grande ali desde 11 anos, 12. O que eu vi, tem um outro lado também, a gente vai puxando, né? O que eu via muitos pais fazerem, eu achava um absurdo. Até alguns que eu tinha intimidade, eu conversava, né? Exato. Eu, como pai lá, eu entrava mudo e saía calado. Eu ia perguntar As isso agora. pessoas vinham em mim, os pais, né, querendo às vezes uma bengala, né? Você não acha isso errado? Falei, cara, você que trabalha com isso. Falei, cara, aqui eu sou pai, eu não vou falar nada. Isso aí. E dava moral pro treinador sempre e tal. E aí, pô, tirou meu filho, não sei o quê. Deixa tirar, cara. Outra coisa, às vezes testar em um monte de posições, eu acho isso super válido pra base, legal pra caramba. Aí os pais, pô, meu filho é lateral, não pode jogar de meia, não sei o quê. Cara, e o cara não tá vendo que isso... E quantas vezes nessa mudança aconteceu, né? Exato, muitas vezes. Então, assim, eu acho que eu era um bom pai, assim como... Bom porque eu tinha essa experiência do esporte, né? Então eu conseguia me policiar com isso, eu não falava nada, ficava na minha. E tem pais que não conseguem, né? E aí, às vezes, o pai aí fala mal de treinador... Falar mal é uma coisa, né? Mas às vezes xingar e tal, quer dizer, aí perde totalmente
A a gente, razão, né? a É, gente- pela aquela coisa de que pai pode tudo. E não é assim, né? O pai muitas vezes estraga o garoto. a né? gente trouxe o Antônio Melo aqui, toda vez eu comento sobre isso. Aí no final ele falou assim, eu Melo posso é falar? figuraça, né? Eu posso falar? Eu disse, claro. Aham, Ele, pai, aí ele mandou um recado para os pais. A aham, impressão, todo mundo que vem tem alguma aham. experiência, e na maioria delas Não, negativa, então, eu trabalhei com o Melo muito tempo e tal. com esse... O Melo é um cara fantástico também. A gente tem a ideia, né, trabalhando e tal, vindo a um jogo ou outro e tal, mas eu tive muito essa ideia agora porque eu tava todo fim de semana praticamente, entendeu? Então é uma coisa mesmo meio, às vezes, sarcástica, cara. E os pais muitas vezes depositam tudo nos filhos e não é Sim, assim, mudam, cara. mudam Não de é cidade, assim, de profissão. Não, isso aí eu acompanham o até filho. acho que é viável, se realmente o garoto tá. O problema é aquela pressão de, pô, falar mal do treinador, Sim, falar mal sim. do trabalho, só Sim. porque quando o filho tá jogando, não fala mal, né? Aí É. quando não tá jogando, e, pô, você tem 40, 50 que você tem que rodar ali, principalmente na base, tem que rodar, cara. Então é normal, cara. E isso é realmente uma coisa, eu acho que para evoluir no futebol brasileiro, né? E é o que a gente estava falando. Cada vez estoura mais cedo, né? O do Ronaldinho, do Neymar, do Adriano. Esses caras eram para ter jogado mais Copas. O Neymar ainda vai jogar, se Deus quiser. Mas Adriano, Ronaldinho, o próprio, principalmente esses dois, e até o Kaká, mas o Kaká já era outra cabeça. Foi muito por lesão também, né? Mas o Ronaldinho, eu trabalhei com o Ronaldinho em 2011 no Flamengo, né? O meu papo nele, na cabeça dele, eu tinha uma intimidade legal com ele, é a Copa de 2014. Copa de 2014. E eu via que aquilo era o que motivava ele, né? Só que os caras não estão dispostos a sofrer mais. Já Porque sofreram muito. sofreram desde 11 anos de idade, 12. Aí fazendo uma comparação a essa coisa que eu falei com meu filho das festinhas e tal. O garoto, se ele não se dedicar, se ele não deixar de ir à festinha, e aí ver os amigos tudo indo pra festinha, sexta, sábado, domingo, às vezes é um fim de semana. Por exemplo, agora, dia 1º de maio, o meu filho vai viajar, já tá marcado para viajar de quinta a domingo com os colegas da escola. Ano passado teve várias, ele não foi. Entendeu? Então isso o cara Abre vê, mão, né? abre mão dessas coisas que às vezes as pessoas não valorizam. E às vezes as pessoas olham o Neymar lá ganhando trilhões, né? Aí fala, pô, sacanagem, não sei o que e tal. Só que esquecem que o garoto sofreu lá desde 10 anos de idade, 9 anos de idade, que tem muita coisa. Quando as pessoas falam mal desses caras tops na minha frente, eu sempre discuto, cara. Porque esses caras tops são 1%. Eles acham que o que aparece na TV é 1%. Eles acham que é todo mundo, só que não é. E outra coisa que eu brigo muito quando falam mal é do futebol brasileiro, principalmente quem trabalha com futebol. É a mesma coisa que eu falo assim, cara, e eu acho que esse, para mim, aí a gente já tá fugindo do assunto, Sim. mas eu acho que é o Aham. grande problema da imprensa hoje no Brasil, que é você falar mal do teu produto, cara. Exato. Você todo dia você liga a televisão, você só escuta gente falando mal do produto, que o treinador é isso, que o clube é aquilo, que a Exatamente. gestão é assada, que o jogador é não sei o quê, que tudo bem. Agora, do que realmente às vezes tem que ser falado, ninguém fala, que é da gestão de cima Sim. para baixo. Exato. Entendeu? Que é de uma CBF da vida, enfim, não vamos entrar aqui em polêmica, mas assim, é Da impressionante. gestão, e agora eu sou meio crítico em algumas situações. Vou falar de uma outra questão. Eu não vejo a mídia falando da mídia. Também. Porque a mídia é super Não- formadora. E não fala a mídia não fala da mídia, nunca. Não, A mídia tá sempre certa. E mudou também essa questão da mídia, que eu acho que também é outra questão, e aí tem a ver com a parte que eu sempre falo, né, Júnior, que assim, não tem como você falar do futebol sem falar da nossa sociedade, porque o futebol é uma Sim. célula da nossa sociedade, Sim, ele é sim. reflexo do que nós somos como Com sociedade, certeza. ponto final. Então, com esse esvaziamento dos jornais, né, mudou, óbvio, o mundo mudou, mas antigamente, para você dar a sua opinião como jornalista, você tinha que ser um cara top. Sim. Hoje você tem seu blog ali. Antes você era um jornalista, o jornalista ele narrava os fatos, sem colocar a opinião dele ali. Hoje teve treino, o Vasco treinou com fulano, o Lopes substituiu no segundo tempo e ponto final. Hoje em dia não, hoje o Vasco treinou no horário que não era devido. Não entendemos por que o departamento do Vasco marcou o horário, não sei o quê. E aí o treinamento foi muito intenso. Se deixasse aberto hoje, eu fico imaginando, cara. Hoje foi muito intenso. Ó, se o jogador se lesionar no final de semana. Já sabemos por quê. Cara, é um absurdo, cara. O Arias matou a charada desse último jogo do Fluminense. A repórter perguntou, você Sim. já falou por mim. Já Isso foi sensacional. Você já respondeu por mim. Porque não foi uma pergunta. Ela deu a análise do jogo inteiro e falou: beleza, é isso O mesmo. desabafo do Cássio, o choro. A sociedade tá doente, você viu no Cruzeiro e Vasco, Sim. que ele fechou Sim, o gol? sim.
Ele chorando em câmera, campeão Não. de E tudo. um cara experiente demais. Campeão de Quer dizer, tudo. um cara desse sente, imagina um cara com 20 anos, 22, né? E, É um e aí, ataque, e aí né? chega, é um reflexo do que a gente vive. Mas voltando um pouco, esse papo, se deixar aqui, vai ter uma. Mas voltando um pouco. E aí você começa lá nas escolas e tudo, e como é essa tua transição para o alto rendimento? É a mesma coisa que eu falo, eu saí lá do Canaveral, o Vicentinho Aham. assumiu o juvenil do Barra da Tijuca na época, que era o Fla Barra, Vasco Barra. Sim. Lá começou o Barra da Tijuca, né? Aham. E o Eu Vicentinho... jogava pelada lá, ainda era Barra da Tijuca. no Campo Menor, né? Que Isso. tinha ali atrás dos vestiários ali e tudo. é. E era o pessoal lá da... Reinaldo, né? Que era um dos donos. E, É. tinha uma... Eu jogava com o pessoal do Reinaldo, que era um dos donos lá do Não, terreno. tinha uma outra pelada que era do pessoal do Seu Ian, que era da Butox e Votan. Não, essa eu não Lembra conheci, não. que todos os clubes pequenos usavam Aham, Ivotan, aham. Butox? Esse Reinaldo era um dos donos Era lá. um dos donos. E acho que ele trabalhava na Petrobras. Eu tinha É. um amigo que eu era colado com ele, tal, da Petrobras. Aí o Vicentinho era o treinador do juvenil, o Vicentinho me chama pra trabalhar lá. Quer dizer, eu fui morar um ano nos Estados Unidos, quando eu voltei, eu em 94, final de 94, início de 95, eu começo a trabalhar lá com ele, eu com 20, 21 anos de Aham. idade, ainda na Sim. faculdade, e ele fala, Cid, aqui só tem, eu só não tenho treinador de goleiro. Aham. E aquela história que a gente volta no que a gente falou no início, eu falei, cara, tudo bem. Eu vou. Eu vou chutar a bola pra goleiro aí, Aham, vamos ver o que que é. exato. Aí o Luiz, aonde tu vai? Aí eu vou no treinador do profissional, eu esqueci o nome dele, me perdoe, não lembro na De época, qual time? do Barra lá mesmo. Eu vou no treinador de goleiro do Aham. profissional e ele fala, Cid, eu tenho esse livro. Era um Aham. livro só de treinamento de goleiro. Isso. Tira Xerox, cópia, né? E me devolve. Aí eu tirei, aí tinha lá os Isso aí. exercícios, era assim que a gente Não, começava. fazendo um parênteses, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas eu trabalhei no Botafogo, depois eu fui para a base do Vasco. Aí em 97 para 98 eu fui para uma Copa São Paulo com o Felipe Alvim, com vários ali, aquela geração Maricá, Géder, Felipe Alvim e tal. Aí fomos para uma Taça São Paulo. Aí o treinador era o Jailson, foi jogador lá, o preparador físico era o Renato. Aí eu fui de auxiliar e treinador de goleiro, porque não tinha passagem, não tinha nada. Eu Tinha que economizava. A tinha que comissão aquecer técnica era o goleiro. nós três. Tinha que aquecer o goleiro, né? Aí ia um médico e a gente ajudava de massagista O também. roupeiro, que era um roupeiro e um só. roupeiro, exato. Eu era auxiliar, treinador de goleiro e massagista. A gente tinha que ver gelo, ver Exato, água, exato. tomar conta E de o tudo. goleiro do Sub-20 era o Elton, que era uma aposta danada, né? E aí, a mesma coisa, eu me preparei para ser o treinador de goleiro naqueles 15 dias ali Como é que também, eu vou estudando aquecer, e tal. como é que eu vou- Exato. Fomos para uma Copa São Paulo e o Elton já tinha moral na época. Eu falei, caramba, eu vou pegar o Elton, não posso fazer besteira aqui, né? Barbeiragem. O Elton era o goleiro do Sub-20. Tem essas coisas, é que você tem que se adaptar. E a gente, era uma realidade que a gente aprendia na marra, né? Exato. Assim, a gente É. tinha que correr atrás disso. É. E aí você sai, vai pro Botafogo. Então, aí dei aula em várias. Aí essas foram as primeiras escolinhas. Depois eu E montei uma tu escolinha aqui, no Maramar, no sem condomínio. querer ali. falar mal do Botafogo, mas eu sei, Aham. trabalhei muitos anos lá. E tu Aham. pegou uma época que salário era uma coisa difícil, né? Não, não existia. Não recebi nenhum salário. Na verdade, eu entrei como estagiário primeiro. Eu entrei Aí que não recebia mesmo. Eu entrei como 1º de maio de 96 no Botafogo, nessa situação que eu te falei, o Carlinhos. Eu pedi ao Carlinhos na cara dura, eu jogava pelada com ele. Eu falei, pô, professor, já me formei em educação física, estava fazendo curso de treinador e tal. Ele falou, não, vai. Aí fui. Quando cheguei lá, era o Humberto. E o Humberto me conhecia da faculdade. Aí o Humberto, não, pode vir e tal, ficar. Aí de maio de 96 até o fim do ano, eu fui estagiário. Aí, a partir de 1º de... Aí nisso, o Carlinhos saiu, veio o Carlos Roberto, gente boa também pra caramba, depois veio o Dé. Veio o Dé para 97, montando para 97. Aí, em 97, me contrataram, né? Carteira assinada e tal, a partir de 1º de janeiro, 2 de janeiro, lá, sei lá. Em 97. Aí fiquei até maio. Aí, não vou ser leviano, mas não vou afirmar, mas acho que nem recebi salário ali, mas também foi uma coisa ali de 3, 4 meses e tal, beleza. Mas é isso, o Botafogo era muito... Eu fiquei um ano ali, de maio a maio. E mesmo quando recebia... Eu levava as coisas tudo. A gente treinava na Vila Militar ali. Aí a Sim. gente pegava... No Eu- Marechal Hermes, Eu tinha carro, eu ia em Marechal Hermes, aí pegava o pegava equipamento as todo. coisas todas aqui, ó, e botava no meu carro e levava. Não tinha ônibus, não tinha nada. Levava. Aí Aí a gente se ajudava. Cada dia era um da comissão. Se Depois, contar para as crianças, não acredito. Depois arrumaram a Kombi. É. Assim. Você deve ter trabalhado, não sei se tu pegou Kombi do baixinho. o Clauber Rocha. Lógico, Cláudio. Tu pegou... Cláudio eu convoquei. O Cláudio conta isso sempre. Eu convoquei o Cláudio para seleção, anos depois na Sub-17. Viu? É. O Clauber que tá lá. O Clauber volta. Sim. O Clauber começa a trabalhar no Botafogo sem ser mais O Cláudio é jogador. 8'5".
Ele é gato. No papel eu não sei, ele fala 8,6, 8,5, eu não sei, ele fala alguma coisa assim, mas com O certeza. Clauber eu convoquei pra seleção depois. Ele foi com o Felipe Gabriel do Flamengo, ele falou que Isso. foi no mesmo quarto que o Felipe Isso. Gabriel, eles são amigos. O Clauber volta, depois que ele para, né, que ele engana lá de que jogou futebol e tudo, ele para, ele vai pro Botafogo e ele começa comigo como estagiário do processo de peneira, que a gente muda o nome, Então, processo de seleção de jogador, PSJ, a gente inventa lá pra não falar eu peneira. 96 para 97, eu tava no Botafogo na transição de ano. Aí veio o Dé como treinador. E o Dé eu também jogava pelada com o Dé. E também me dava bem com o Dé e tal. E o Botafogo dessa época, uma história bem interessante também. O Edmundo tinha sido mandado embora um ano antes, 2 anos antes e tal, aquela coisa. Então o Botafogo, ninguém mandava embora. Ninguém queria assinar a carta. Era uma pressão danada. Pô, vai mandar embora, vai ser igual o Edmundo, vai mandar embora. Então a gente acabou o ano com 100 atletas na base. Só ia escrevendo. Não, eu era assim. O clube, só ia escrevendo, não ia liberar. Na verdade, eram. E muita politicagem também. Como o clube, mas naquela época, por causa disso. Tinha 60 inscritos e 40 não inscritos lá que ficavam treinando lá também. Eram 100 jogadores. Quando o Dé entrou e viu 100 jogadores, o Dé falou: Júnior, vamos fazer o seguinte. O Dé sempre foi peitudo, né? Faz o seguinte, eu quero. E foi tricampeão carioca depois, lembra? Foi. Assim começou a montagem campeão lá daquilo da Taça BH. Ele foi 97, 98, 99. Aí ele virou pra mim e falou: Júnior, vamos fazer o seguinte, 100 jogadores eu não vou trabalhar. Ele tinha moral, que ele já tinha sido treinador do profissional uns anos antes e tal. Ele falou assim: tu vai fazer 3 para cada posição pra mim, 33, eu vou começar o ano com 33. Os outros 70, se não servir, eu assino por você. Pode deixar que ele era o treinador. Eu vou confiar em você, faz bem feito e tal. Eu vou confiar em você, eu assino. Mas eu vou começar o ano com 33. Falei, deixa... Você tem minha ideia sacana, né? Você vai pipocar? Eu falei, não, deixa comigo. Aí fiz lá a relação e tal, botamos 33. Aí, dos 60. Só que tinham 40 que não era inscrito. É até uma história interessante também. Desses 40 inscritos, o Carlos Roberto, que era o treinador antes, ele me botava para dirigir esses 40 em jogos treinos, jogos amistosos e tal. Aí eu fiz uma seleção desses 40. Aí o Dé, dos 60 eu fiz os 33, né, já para 97. Aí dos 40 o Dé falou: esses não inscritos aí não deve servir ninguém, né? Pode mandar todo mundo embora e tal. Aí eu falei: Dé, eu já fiz os 33 dos 60 que você queria. Eu queria que desses 40 tu visse 2 jogadores só. Eu fiz uma seleção dos 40 e eram meus 2 meias. Um era o Cauê, que não vingou muito, e o outro era o Léo Moura. O Léo Moura. Entrou assim, no Botafogo. E aí eu falei: Dé, em vez de começar com 33, começa 35. Bota esses 2 moleques aí pra tu dar uma avaliada um mêsinho. Eles não estão inscritos. Sim. Se você gostar, você escreve. Aí o Dé deixou um mês, gostou dos 2 e escreveu os 2. Aí começou assim. Tem coisa que nem a liberação do Dória bateu na minha mesa. Eu não via muitos jogos e tudo. Bateu. Ele era infantil. Isso. Dória cresceu muito rápido, ficou meio mondron. Aquelas coisas do menino ainda aprender a mexer com o corpo. Tava lá a liberação. Aí o treinador do juvenil, que hoje tá no Maricá como diretor de futebol, Douglas Oliveira, fez fundão também. Dessa época lá. E o Douglas foi meu calor, Ele começou uns 2 anos depois que eu. Aí o Douglas chega, entra na sala, ele era o treinador do juvenil, ele fala: pô, tô sabendo que vão mandar o zagueiro do infantil embora, é verdade? Eu falei: pô, Douglas, tá aqui, ainda não assinei não. Aí ele falou: pô, parceiro, deixa comigo e depois tu vê o que tu vai fazer. Não manda. Eu confio até hoje no Douglas. O Douglas tinha um olho muito bom, né? Um olho de atleta muito bom. E aí eu falei: tá bom, deixei lá. Aí eu chamei o treinador do infantil: não, deixa o menino lá no juvenil por enquanto, tudo, pá. Ele ficou treinando, aí se acostumou e foi o Dória. Só na época 10 milhões de euros pro clube, entendeu? Exatamente. Então, mas se o Douglas não vem, acontece. Isso acontece muito também. A culpa, porque você vai assina, muito durante os anos também. A gente são diferentes. A gente na base do Bahia, a gente foi jogar contra o Juazeirense, lá em Juazeiro. Aí o Chamusca, Marcelo Chamusca, gostou muito do meia, Lucas, do Juazeirense. Aí queria pra ele poder ir com a gente pra Taça São Paulo, tipo, jogar Campeonato Baiano. Não, Taça Estado da Bahia. Campeonato Baiano no primeiro semestre, Taça Estado, é como se fosse a Copa Rio. Só que o profissional não jogava os juniores, sub-23. Aí o Juazeirense: tá, mas leva o Daniel junto. Aí o Bahia: pô, eu quero o meia. Não, leva o lateral também, o Daniel. Cadê o Lucas e o Daniel Alves? Exato. Tem música. Muito disso. Acontece, né? Pena que tu não evoluiu, né? Esse Carlinhos que eu falei que me levou pro Botafogo é a história do Adriano. O Adriano era lateral esquerdo, também estava com a carta para ser mandado embora.
Aí, como ele era muito forte e tal, o Carlinho falou, não, deixa ele aí que eu vou testar ele de centroavante. Aí foi. Aí foi, ficou e foi. Também tava para ser mandado embora lá, o Adriano, também, Imperador. Viu? Joguei uma Taça BH contra ele. Assim, Muito doido. nessa época que você trabalhou, que você estava na base e tudo, assim, esse projeto das escolas de esporte, eles são muito recentes, ainda mais na modelagem até, e na proposta que a gente quer fazer, porque hoje a gente pega os treinadores das escolas e coloca para fazer estágio no clube, Sim. né? A cada 2 meses, o coordenador metodológico do clube dá uma aula online para todos os professores das escolas, né? A cada 4 meses a gente faz um curso, um curso de integração, né? Pega 2 membros da comissão técnica, psicóloga, sub-13, enfim, treinadores e tudo, e coloca para dar um curso de 50, um curso não, mostrar como é o trabalho lá dentro, né? A realidade do dia a dia. Isso, até para adaptação, linguagem e tudo mais. Você, como ex-atleta, professor, alto rendimento, tudo, como é que você vê isso? Assim, você acha que realmente essa questão dessa integração pode ajudar o clube? Ela é importante? Eu sei que quando a gente está do lado de lá do clube, puta merda, lá vem os caras da escolinha perturbar aqui, que tem isso, Sim, assim, a sim. gente fala, eu sei que eu tive lá e a gente teve que fazer, mas assim, como é que você vê isso hoje, assim, eu vejo depois desse fundamental tempo todo, né? importância, Tem realmente esse lado, né? Porque o profissional, quando tá ali, ele acaba querendo o resultado, né? Não tem jeito. Né? Então, o que eu acho importante cada vez mais nos clubes, que já está aos pouquinhos estão acontecendo, né? São esses cargos, né? De diretor metodológico, de diretor de. Dependendo do Sim, nome, né? Dependendo do nome, mas que faça essa função. Porque se você deixar só pelo treinador, de repente ele vai pensar isso. Não, E o eu quero dia a dia ganhar da o jogo, comissão esse técnica cara vai me pesado atrapalhar também, e né? tal. Mas você tendo os diretores, né? Não, esse aqui é o processo do clube, esse aqui, eu acho que é por aí mesmo. E eu acho que isso só vai, a longo prazo, vai beneficiar o clube. Sim. Né? Não tem jeito. Eu acho que, de repente, para um momento ali, e você fazer ver ao treinador da categoria que aquilo ali tem a sua importância também, né? Que o clube é maior do que tudo, né? O clube é maior do que o profissional. Mas aí as discussões são amplas, né? Aí você tem que dar entre aspas, né, um tempo maior ao treinador, não cair naquela coisa de só o resultado derrubar o treinador, de realmente, como as pessoas falam, é a formação que é o mais importante, mas no dia a dia acaba não acontecendo, então realmente isso ser importante. E quando a gente fala que eu acho que a importância é do clube até mais. Sim, né? O clube tem que ter, tem que visualizar. visualizar. E tem que ter isso muito claro quando contratar a pessoa também. Ó, meu filho, eu quero resultado. Ou então fala, não, eu quero. Mas eu sempre falo, né? A gente falava lá em todo o processo que a gente trabalhou na base, eu sempre falei, ganhar faz parte da formação. Não é ganhar a qualquer custo. Sim. Tipo aquela coisa de você botar, antigamente tinha muito gato. Eu também acho. Mas faz parte. Exato. Mas não é o objetivo final. Não. Eu acho que pode ser um dos objetivos, não o principal. Isso. Né? Eu acho que é importante vencer, sim. O garoto tem que crescer. Jogar jogos de decisões. Principalmente em equipes grandes, em equipes tops, né? O garoto tem que crescer com esse espírito de vencedor, né? De sentir uma derrota e tal. Mas realmente não pode ser o mais importante. Sim. O mais importante tem que ser a formação. Não tem jeito, tem que... Aquela coisa de se o 20 botou 10 jogadores no profissional, o trabalho do treinador do 20 está feito. Mas eu tenho certeza que se ele colocou esses 20, ele ganhou alguma coisa, entendeu? É porque a formação... Exato, ganhou conquista de título. Te leva às conquistas, porque você está formando bem. Se você está formando bem esse jogador, está chegando no profissional... Sim. É quase que automático, pelo menos, não estou dizendo que vai ganhar todos os títulos, ganhar tudo, mas você vai estar ali brigando, né? Porque esses jogos são os que formam, né? Eu tenho uma ideia assim, que aí já é mais até já é profissional, né? De alto rendimento e tal. Eu vejo hoje nos clubes ainda um vazio muito grande entre o 20 e o profissional. Né? Por mais que botem, às vezes... 100%. Alguém ali no cargo e tal, essa transição. Mas esse cara tem que ser valorizado, não pode ser... Eu penso até que, por exemplo, não estou nem falando em causa própria que eu digo do meu pai, né? Porque meu pai já parou e tal, já está com 83 anos. Mas eu vejo que teriam que ser caras desse nível, né? Você bota uns caras identificados e tal nos clubes e tal, para haver o respeito. Eu acho que o 20, né? Estou falando aí do 20, não lá de baixo, né? Da ponta da pirâmide ali.
Eu acho que o 20 que é o último estágio para o profissional, que cada dia tá mais 19, 18, 17, né? Que cada dia tá mais novo. Tem que ter um cara que tenha poder realmente. Por exemplo, nós estamos em 2025, né? Tem que ter um cara ali, vamos dar um exemplo ali, para 2026. Quando chegar lá em dezembro, o cara tem que estar acompanhando, tem que ter acompanhado tudo ali do 20, do 17, vamos dizer também, até porque hoje está cada dia mais novo. E o cara vai falar assim, ó, não precisa contratar lateral esquerdo, esse cara aqui tá pronto. Sim. Não precisa contratar lateral direito, esse cara aqui tá pronto. Dá um espaço para ele, pelo menos como segundo, como terceiro. Tem que ter. Eu acho que tem que ter um cara tipo assim, fosse um Antônio Lopes, que hoje em dia já parou, um Muricy, fosse... Esses caras têm que ser mais valorizados nessa, na minha opinião, nessa função. Mas assim, pensando do lado de cá agora. Sim. Não no lado de cá que eu falo assim, o contrário disso. Mas será que esses tops aceitariam essa função? Eles não pensariam, eu tô regredindo. Porque a ideia de quando você volta a treinar a base é lá, não deu certo, bateu. Não é treinar, então, é ser um coordenador técnico. O Filipão tá fazendo profissional hoje do Grêmio, voltou lá. Mas ele seria para base, não é isso? Será que ele aceitaria também? Acho que se você pegar um ex-atleta, né? Se for valorizado e tal, eu acho que sim. Eu concordo. Tá? Valorizar, porque às vezes esses caras até não estão querendo mais. Nem querem mais estar viajando, nem querem mais. Eu acho que o mais importante é a valorização. Formação. Eu estou falando com a cabeça do clube. Sim. Entendeu? O clube tem que pensar dessa forma. Eu vou além. Na minha opinião. Quando eu assumi o profissional assim do Botafogo, como você pode fazer, isso. do 17 para o 20. Aí com caras, de repente, lógico, não uns caras desse tipo, entendeu? Entendi. Aí você pode até fazer, por exemplo, vamos botar, com todo respeito, né? Vamos botar o nome do cara ali. Por exemplo, Fernando Cruz, estou dando um nome. Sim. O cara é hoje o da passagem do 17 para o 20. Está fazendo um baita do trabalho. Aí o 17 para o 20, no 20 para o profissional, tá um cara top. Vamos dizer assim, fora do Brasil até. Não, vamos botar o cara que já parou. Quem foi? Vamos botar o Antônio Lopes, que já parou. O 17 para o 20 foi o Fernando Cruz, um nome fictício. O 20 para o profissional foi o Antônio Lopes. Amanhã o Antônio Lopes parou, esse cara aqui, 17 por 20, já vai estar acostumado, já pode fazer, entendeu? Isso que eu estou falando uns caras desses para um começo de processo. Sim. Para os clubes se mentalizarem numa questão dessa. Eu vou um pouco além, o que o Lopes falou que eu concordo. Aí do 14 para o 17. Eu concordo 100%, até porque quando eu fui para o profissional do Botafogo, eu fiz isso. Na minha visão, a escola de formação, a parte de formação do sub-20 é fundamental para o final da formação do atleta, mas é lá do futsal, do início do futsal, na minha opinião, passando pelo fut7, que é a adaptação para o campo, e indo até o sub-17. Isso, para mim, é futebol de base. Tá? Até porque ali você tem um controle maior sobre as ações em relação aos atletas, eles estão mais abertos, e ali, e até a psicologia mostra isso, os departamentos que tem, departamento de psicologia, você consegue ter muito mais senso comum de objetivos em conjunto. Tá? Quando você vai para o 20, a cabeça do atleta muda. Quando ele chega no 20, ele quer ser puxado para o profissional. Então, se você pega o 20 e integra, para mim, o sub-20 tem que estar integrado ao departamento de futebol profissional. Sim. Enquanto não tiver, pode ter esse cargo de transição, mas ele tem que estar ali, até porque você vai ter menos jogadores no futebol profissional, porque você pode a todo momento puxar. Cara, isso é feito na Europa, em todos os clubes da Europa. Aí o nego fala, mas temos que imitar a Europa. Não é imitar a Europa, né? A Europa veio com clubes associativos, 100 anos depois, a Europa começou a mudar para SAF, lá não é SAF, é outro nome, cada país tem seu nome, mas virando empresa. Aqui está começando a virar. Lá o departamento, que vai lá até o sub-23, lá, né? Nem sub-20, ele tem o primeiro, segundo e terceiro ano, ele tá junto com o profissional. Pelo menos eles estão ali debaixo. O diretor de futebol profissional tinha. Por que não acontece no Brasil? Quando eu assumi o futebol do Botafogo, eu trouxe o sub-20. E ele ficou sobre a minha gestão. Cara, é ali que você faz os contratos. É ali que você tem que saber se você tem que renovar ou não um contrato. Você tem que saber se tem algum menino ali para ocupar. Quando a gente monta o elenco de 2013, o terceiro jogador era obrigatório ser o menino de base. Foi quando eu montei com ele lá a base. Tinha que ser. Era obrigatoriedade do clube, treinador. Eu acho perfeito. Conversei isso. E assim, eu não sei por que isso não é feito. Aí eu vou falar assim, mas por que você acha que não é feito? Primeiro, que o treinador, todo mundo que tá lá, quer chegar no profissional, né? E o diretor da base também quer chegar no profissional. E aí, se o sub-20 não tá debaixo dele,
ele tem até o sub-17 para mostrar trabalho. Porque o sub-20 tem uma visibilidade maior do que os outros, é normal e tudo mais. O diretor de base não quer abrir mão do sub-20, o profissional não quer ter mais trabalho e mais problema, porque o profissional já tem muito trabalho, muito problema. E chega uma hora que o sub-20 fica, às vezes, até nesse limbo aí. Porque o cara trabalha para te entregar um bom elenco do sub-20 e ele não é aproveitado no Quer ver uma profissional. coisa que parece boba, mas que eu ficava pé da vida assim quando eu trabalho. Quando eu tô como treinador, por exemplo. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer também, esses coletivos contra o 20 e tal. Uma coisa que o nego fala que parece bobo. Ah, vamos fazer jogo contra o 20. Jogo porra nenhuma, desculpa a expressão. Mas é. Aqui é uma coisa só, cara. É um Não treinamento. jogo, Vamos treinar. Vamos treinar cara, todos juntos. exato. Acabou. É isso aí. Assim como tem do 20 para o profissional, que os caras têm a vaidade, tem a vaidade do profissional para o 20, Sim. na direção contrária. Sim. Tem alguns clubes que eu vejo, alguns profissionais, né? Que o cara meio que dá com o pé na cabeça ali do 20, para não deixar espaço para o cara subir. Isso não existe, cara. Isso tem que ter essa. Antigamente era mais aflorado isso, né? Tem que trabalhar junto. Ia jogar o 20, os juniores contra o profissional, o bicho pegava. Os caras. Ainda hoje criam essa coisa de jogo. Isso não existe para mim. Isso é um treinamento que Coletivo, é para o normal. clube crescer. É para o 20 ajudar o profissional e o profissional ajudar o 20. Jogo e treino. Ele tá falando aqui, aí eu tenho que contar a história, entendeu? Aham. Que aí ele fica. Aí já tá puxando qual história eu vou contar. O profissional quer pisar no sub-20, o profissional quer pisar no garoto que tá chegando, Sim. no jovem talento que tá aparecendo. Final de semana agora lá, que a gente fez o evento na Academia do Galo, passou vergonha. Ah, Entendeu? Passou vergonha. Por quê? Ele jogava no Bahia, profissional do Bahia, ah. e ele sai de férias, quando ele retorna, tem um sujeito deitado na cama dele, lá no alojamento do profissional. Aí ele chega lá, essa cama é minha, jogou aonde, juvenil? Some daí, desaparece. Pô, vou te Nada, botar eu era no teu do Carlos, lugar, eu vou te sempre fui do botar no Carlos. teu lugar. Você sabe quem era? Léo Silva. Aí reconheceu agora. O Léo Silva saiu do Brasiliense, foi pro Bahia. Aham. E lá, aí na palestra eu falei, Luiz, conta essa história aí agora. Ele todo sem graça, contou, aí o Léo lembrou. Aí o Léo falou, pô, Luizão, não, já passou. Aí depois ficou conversando lá com o Léo Silva um tempão lá Não, pra, mas eu já tinha pra encontrado. amenizar. Não, eu tinha em 2006, eu pelo Gama, ele pela Portuguesa, eu já tinha encontrado com ele. Só que a gente nunca conta essa história por ele, campeão Libertadores. Aham. Mas eu posso contar que eu tirei ontem. Tirou ele da cama. Ele saiu. E virou o Léo que virou. É. Histórias, né? O Léo Histórias. começou na América aqui, não foi? Ele é do Rio. É, São começou na Gonçalo. América. É. É de Começou na São América Gonçalo. aqui. Esse aí também rodou e teve uma hora que. É. Ele teve no E Cruzeiro. excelente, Sim. excelente. Foi bem no jogador. Cruzeiro. Sim. Era capitão do Cruzeiro, o Atlético puxou. A gente queria ter trazido ele pro Botafogo na época também, Aham. a gente não, infelizmente não conseguiu, não O dá. tempo voa e sim. Meu amigo, 1 hora que eu falo, cara, que voa, já passa rápido demais, a gente sempre tenta fazer dentro desse horário, até porque senão meu diretor ele fica nervoso, ele fica querendo desligar o computador, ele não dá mais essa moral pra gente. Cara, só queria que, obviamente, pessoal que quiser vai estar na descrição, o Júnior vai passar aí rede social e tudo. E, cara, muito obrigado de novo pela tua presença. Tu vê que aqui o papo é curto. Eu vou te pedir para voltar de novo. A gente vai falar de outras coisas novamente. Espera mais, dá um giro aí até o canal. Cara, queria te agradecer demais por você ter aceito vir, porque eu sei, a gente sabe como é o mundo como um todo. Eu não gosto de falar no mundo do futebol, mas a gente sabe como é o mundo, né? Como as pessoas são. Nosso canal tá começando, é um canal com muito pouco inscrito ainda. E a gente ter, cara, você, ter o Antônio Melo, ter o Brunoro aqui, tem vários tantos outros, eu não vou esquecer aqui. Cara, fica assim uma gratidão muito grande da nossa parte por vocês estarem vindo aqui, mesmo a gente ainda iniciando esse projeto, não tem nem 1 ano, né? Sim. E assim, receber pessoas com o currículo de vocês, com a história de vocês, e dispostos a falar de assuntos que não são do cotidiano. A gente falou também muita coisa, tu vê que Sim. o papo sempre vai, Vai indo e voltando. mas ouvir o teu início, ouvir a tua história, eu acho que é inspirador para quem tá nos assistindo, os professores que estão assistindo. Pô, o cara começou lá no Santo Inácio, lá na escolinha do condomínio, do clube, e hoje tá aí. E eu sei, e aí fica aí, não é babação de ovo nem puxa-saco, quem me conhece sabe, que a tua história dentro do futebol não foi escrita porque tu era filho do Lopes, a gente sabe disso. Quantas e quantas pessoas do nosso meio te elogiam como capacitado
para desenvolver o que você desenvolveu até hoje. Sempre tive muito boa referência sua dentro do mercado da bola. Tu sabe que para falar mal é fácil, né? É difícil é pagar boleto pra gente e falar bem, né? Mas enfim, cara, então assim, de coração, em nome da licença do nosso canal, pô, Júnior, brigadão por ter vindo aí hoje, por ter aceito o convite nosso aí. Não, não tem nada disso. O prazer foi meu, o bate-papo foi ótimo. Muito rápido, mas foi ótimo. Boa. E estou sempre à disposição também, @Júnior Lopes Treinador, se alguém quiser também questionar qualquer coisa, perguntar lá, tá tranquilo também, vou responder. Foi ótimo, muito obrigado. E o próximo convite, a gente tá, como a rede está crescendo, a gente está querendo também fazer eventos online com os nossos professores. Pegar um tópico e falar, pô, Sim. Júnior, fala sobre esse tópico para os nossos professores e aí botar todo mundo online na sala Tá bom, e tô à você está podendo disposição. fazer, vai ser isso, vai ser o próximo projeto nosso, pro meio do ano, né, de julho em bacana. diante, que além de fazer com os coordenadores, a gente quer fazer com o pessoal da bola para estar trazendo mais conteúdo para os nossos. E aí vai ser a rede toda, não vai ser só os professores de um clube ou de outro. E parabenizar vocês também, né, pelo trabalho, que é muito importante, que com certeza vai se desenvolver cada vez mais, né? Vocês têm ideias muito boas e vai dar certo cada vez mais. De novo, Luiz falou, manda um abração pro teu pai. Tá bom, muito obrigado. Manda um beijo lá, trabalhou com um grande pai de um grande amigo meu, que foi o Alci Portela, né? Sim. O André Portela, parceiro, fizemos faculdade junto na Gama Flor. Sem vergonha. Depois, a gente tem um grupo da faculdade, a gente tá sempre se falando. É um dos que eu tô convidando também para vir aqui falar. Tem muita coisa para falar também. E mais uma vez, obrigado. Tá bom. Tá bom? Muito obrigado a vocês também. Luizão, tamo junto. Faz uma aula. Mais uma aula aqui hoje. Agradecer a todos vocês e lembrando que nós estamos na campanha do ano abençoado. O ano de 2025, ele precisa ser abençoado na sua vida. Para isso, você só precisa fazer uma coisa: se inscreva no canal. Não custa nada. Aperta aí, se inscreva no nosso canal. Eu falo, não precisa nem ativar o sininho. Só se inscreva que seu ano será abençoado. Agora, se você não se inscrever e por acaso o cunhado vier pedir dinheiro e não pagar, você descobrir que o teu marido ou tua esposa estão andando por aí sem você saber, não vá culpar o canal Licença Esporte. O canal Licença Esporte está te dando a oportunidade para que você tenha um ano abençoado. Então, por favor, não custa nada, se inscreva aí no nosso canal. Lembrando que o nosso canal é um oferecimento do sistema Genesis Training, sistema completo de gestão para a escola de esporte, e também da loja do Museu do Flamengo, onde você encontra esses produtos exclusivos lá, e da loja do Museu do Botafogo. O Júnior Lopes, como trabalhou no Flamengo e no Botafogo, ele vai ganhar tanto a caneca do Flamengo quanto a do Botafogo. Não essa. Não essa, porque essa é do cenário. Não é tua, você já ganhou uma dessa. Então, quem não conhece, vai lá na Gávea, lá no Museu do Flamengo, não perca, tá bom? Até a próxima semana que vem tem mais. Um abraço, pessoal.